em pé, irmãos, todos acharam? Fica em pé em reverência à palavra de Deus. Isaías 43. É a palavra de Deus nessa noite, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Vamos dar a palavra do Senhor próprio. Pede para Deus falar contigo aí. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, essa aqui é a tua palavra santa, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. Pode que eu diminua o Senhor cresça, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Meu Deus, nós viemos falar com a tua igreja, porque precisamos ouvir a tua voz. Fala, papai, porque a tua igreja ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Os adoradores podem adorar Ele, porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é promessas para os remidos. Quem é remido aí por Jesus? Quem foi comprado pelo preço de sangue? Levanta a mão. Então nós vamos falar hoje a respeito das promessas. Nós acabamos de ler um texto onde nós vemos Isaías, conhecido mais como profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias. Isaías, ele foi levantado naquele tempo, porque toda vez que o povo de Deus se desviava, toda vez que o povo de Deus abandonava o Senhor, toda vez que o povo de Deus se voltava ao pecado e à idolatria, sempre Deus levantava um profeta para repreender o povo e para direcionar o povo novamente para a adoração ao único Deus. E nós vemos que naquele tempo Deus levantou Isaías para ali repreender ali o povo de Deus, e o povo ali ouvindo as palavras do Senhor. Nós vemos que o povo começou a se achegar a Deus, e quando eles começaram a se achegar a Deus, talvez eles acharam que os seus pecados não tinham consequências. Quem sabe eles dizendo: eu vou para o Senhor, mas não vai acontecer mais nada, eu não vou colher aquilo que eu plantei, ou que eu ali plantei lá atrás, eu não vou regar, eu não vou colher aquilo que eu fiz lá atrás, achando que estava tudo bem. Mas a lei da semeadura, ela é clara. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. E por causa da desobediência daquele povo, da idolatria e da rebeldia, veio sobre eles grande peste, grandes dores, veio grandes guerras. Muitas ali nações se levantaram para destruir o povo de Deus. E quando foi nesse exato momento que nós vamos ver Isaías sendo usado por Deus, dizendo essas palavras ao povo de Deus. E aqui nós vemos ele começando dizendo assim: assim diz o Senhor. Ele não está dizendo assim eu digo, ou o profeta diz, ou o sacerdote diz. Não, ele está dizendo assim diz o Senhor. Quando o homem fala é uma coisa, mas quando Deus fala é outra. E infelizmente muitas pessoas nos dias de hoje não sabem discernir mais quando é o homem que fala e quando é Deus que fala. Mas o Senhor, usando ali Isaías, ele vai dizer: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Glória a Deus. Ele está dizendo assim: ei, foi eu que te criei.
Foi eu que te escolhi desde o ventre da tua mãe. Foi eu que te formei. Porque o Senhor tinha o povo escolhido. Hoje eu e você, nós fazemos parte desse povo. Hoje nós fazemos parte da Israel celeste, da nação santa, adquirida, um povo escolhido que Jesus escolheu. E Deus estava dizendo através do profeta Isaías para aquele povo, dizendo: ei, não temas, porque eu te remi. O Senhor está dizendo: quem resgatou vocês lá do Egito foi eu. Eu tirei vocês lá da condenação eterna, eu tirei vocês lá da escuridão, da vida de pecado, de mentira. Ei, foi eu que te remi, eu te resgatei. Eu te resgatei para dar para você um novo nome. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Não, você precisa entender que você é propriedade de Deus. Quando você entregou a tua vida para Jesus, sabe o que aconteceu? Aconteceu na tua vida que o selo da promessa, chamado Espírito Santo, desceu sobre a tua vida. E o Senhor te marcou, te selou como propriedade de Deus. Dizendo: ela é minha, ele é meu. Nós temos essa marca, somos propriedade de Deus. E nós vemos que aqueles que são propriedade de Deus, aqueles que Deus escolheu, que Deus resgatou, que Deus purificou, com ali o sangue do teu filho, todos esses têm promessas. E nós vamos ver aqui promessas que o Senhor fez para aquele povo. Para o povo escolhido de Deus, e essas promessas, elas permeiam até o dia de hoje. Por isso que o tema dessa mensagem é promessas aos remidos. Nós somos remidos pelo Senhor Jesus. O Senhor nos comprou, Ele foi o nosso libertador, Ele é o nosso libertador. Ele nos comprou com o sangue vertido na cruz. E olha só o que Ele diz no verso 2: quando passares pelas águas. Eu vejo muitos pregadores, quando vão pregar esse texto, eles não dizem quando, eles dizem se. Tem uma grande diferença de se passares pelas águas e quando passares pelas águas. O se quer dizer que você pode passar, ou talvez você não passe. Só que não está escrito se, está escrito quando. O Senhor está dizendo: te prepara, porque tu vai passar pelas águas. Te prepara, porque as águas vão querer açoitar o barco da tua vida, as águas vão querer te afogar. Mas olha, o Senhor está dizendo aqui: ei, diga para o meu povo que quando eles passarem pelas águas, estarei eu com eles. Estarei eu contigo. As águas vão vir agitadas, vão vir para querer te afogar, para fazer você naufragar na fé. Aí o Senhor está dizendo: aqueles que eu comprei, que eu resgatei do Egito, esses precisam ter a certeza que, independente do que eles façam, eu estarei com eles. Ele diz assim: ó, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. O Senhor está dizendo assim: a todo momento, as águas dos rios, dos mares, as águas dessa vida, como tem até o louvor diz, as águas dessa vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E quando estamos seguros nas mãos de Deus, não tem água que nos afogue. Não tem como não lembrar dessa mensagem, não ver ali Jesus chamando Pedro para entrar ali, andar sobre as águas. Quando Jesus mandou seus discípulos atravessar para o outro lado, num barco, e de repente, ali no meio ali da noite, houve uma grande tempestade, as águas começaram a assolar o barco, e a Bíblia diz que os discípulos se atemorizaram, ficaram ali aflitos, achando que iam naufragar. Mas de repente, quando eles olham, eles viram uma luz vindo lá embaixo. Muitos deles achavam até que era um fantasma, mas quando ia chegando, e Jesus, conhecendo o temor do coração deles, diz assim: ei, não temas, sou eu. Sou eu que estou chegando. Deus está falando com pessoas aqui já na sua palavra. O Senhor está
vivendo na sua vida, na tua casa, na tua família. Eu conheço o teu medo, conheço as suas aflições, conheço as suas angústias, as suas preocupações. Mas o Senhor está dizendo assim: Eia, não tema, você pode não estar vendo nem reconhecendo que é Ele, mas Ele está dizendo para a pessoa: Eia, aguarda um pouquinho, porque eu estou chegando. E quando Ele chega para fazer a diferença, Ele chega para acalmar a tempestade, Ele chega para acalmar as ondas agitadas. E a Bíblia diz que quando os discípulos ouviram, Pedro olhou e falou: Senhor, é o Senhor. Então permita com que eu vá ter contigo sobre as águas, permita com que eu venha andar sobre elas e venha ter contigo. E Deus disse: Ei, Pedro, vem. Vem, Pedro. Deus está convidando Pedro para experimentar o sobrenatural. Então, ei, Pedro, sou eu, Pedro, não temas. Quer ter certeza, Pedro? Pode vir. Imagina o Pedro descendo o barco devagarzinho, pondo o pé ali na água, para ver se a água estava firme. Não pegar com os dois pés direto, porque o homem é falho, irmão. O homem, ele duvida muitas vezes. O Pedro foi lá e pisou na água e viu que estava firme em pé, aí foi e pôs o outro na água. E aí ele começou a andar e foi em direção a Jesus. Foi em direção a Jesus, só que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, ali naquela trajetória, ele começou a olhar para a tempestade, para o vento forte. Pedro começou a olhar para as águas que estavam agitadas e tirou o foco de Jesus. Deixou de olhar para Jesus para olhar ali para as ondas, para a tempestade. A Bíblia diz que quando ele fez isso, ele começou a afundar. Quando ele fez isso, ele começou a afundar. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro foi humilde, porque na hora que ele viu que ele estava afundando, ele levantou a mão e falou assim: Ei, Jesus, me socorre, me salva. Que o Senhor está dizendo aqui: tem pessoas que você tem vindo para a igreja, tem seguido a Jesus, olhado para o Senhor, mas quando vem as tempestades, quando vem as lutas, tribulações, você acha que a sua tribulação, que a tua enfermidade é maior do que o Deus a qual você serve. Você acha que os seus problemas é maior do que o Senhor que você entregou a vida. E aí você começa a cochear em dois pensamentos e duvidar que Deus ele pode agir, que Jesus ele pode operar o impossível na tua vida. Aí você começa a olhar para o problema, começa a olhar para as ondas, começa a olhar para as águas agitadas. E o que acontece? Você começa a naufragar na fé. Você começa a naufragar na fé porque você quer perder as esperanças. Já deixa de acreditar nas providências, nas promessas de Deus. E você começa a afundar. Só que Pedro foi humilde, quando ele viu que estava afundando, ele levantou a mão, reconheceu que precisava de Jesus. Hoje tem muita gente afundando na fé, naufragando, mas não tem sido humilde para reconhecer que está naufragando. Prefere se esconder atrás de uma roupa de crente, atrás de uma posição na igreja. Deve se esconder atrás ali de um cargo eclesiástico e ali não reconhecer, viver de aparência, mostrando para as pessoas aquilo que eles não são, querendo mostrar que é espiritual, que é cheio de Deus, mas são pessoas vazias. Pessoas que vivem de mentira, de engano, porque não querem reconhecer, que estão naufragando na fé, estão afogando, estão naufragando. E eu vou além, tem muitos que já morreram espiritualmente. Muitos que estão dentro da casa de Deus, mas morreu espiritualmente. Até experimentou a presença do Espírito Santo, como Saul um dia experimentou, mas por causa da desobediência de Saul, Deus foi lá e tirou dele o Espírito Santo, porque ele preferiu viver em desobediência. A Bíblia diz que Sansão era um homem também que tinha virtude, a força, ele tinha o Espírito Santo, mas preferiu viver satisfazendo o desejo da sua carne, preferiu viver em prostituição, em mentira, em adultério, em pecado. Aí Deus ele vai olhar e vai falar: quer saber? Chega, Deus vai dando corda, mas chega uma hora que Deus puxa a corda, e chegou a hora que Deus puxa a corda, foi lá e tirou ali de Sansão o Espírito Santo. E a Bíblia diz que os filisteus veio para guerrear contra ele, e ele se levantou dizendo: vou fazer como antes, porque eu estou forte, eu tenho uma força, e eu vou vencê-los como eu venci na outra hora. Mas a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais sobre a tua vida. Tem pessoas que estão no nosso meio, mas estão mortas espiritualmente.
São humanos, cadáveres ambulantes. Só estão vivos porque andam, vê, respiram, mas espiritualmente estão mortos. Mas eu louvo a Deus porque o meu Jesus, na certa feita, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é aquele que dá vida, irmão. A Bíblia diz que Jesus, quando ouviu Pedro clamar, se humilhar, pedindo socorro, Jesus foi lá, estendeu as mãos, segurou na mão de Pedro e disse: ei, homem de pouca fé, por que duvidaste? E pegou Pedro, levantou Pedro, e ali, irmão, Pedro, ele se firmou novamente nas águas e voltou os dois andando para o lar. Tem pessoas que não falam isso, né? Eles acham que Jesus pegou Pedro no colo e levou para o barco. Não. Jesus estendeu as mãos e segurou. Vai dizer, Pedro, você não vai morrer nessas águas. As águas são agitadas, não querem te matar, mas você não vai morrer porque eu tenho promessa na tua vida. Deus está falando com pessoas aqui: essas águas vocês estão enfrentando, não vão te afogar. Porque hoje o Senhor, ele desce com o braço forte, ele estende ao teu favor. Ele pega a mão dele com o dedo, pega na destra ali da sua mão, pega na sua mão e põe você de pé. Ainda que você tenha tropeçado com o teu pé em pedra, hoje o Senhor segura na tua mão da ceia, levanta, firma os teus pés novamente na minha presença. Hoje o Senhor está dizendo assim: toma uma posição. O Senhor está dizendo assim: você está sem segurança, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. E o Senhor está dizendo assim: se você deixar eu guiar a tua vida, eu vou segurar as tuas mãos e você é contigo. Por onde quer que você fores, eu serei contigo. Aleluia. E ele diz: quando passares pelo fogo, não é se passar, está dizendo: ei, quando vocês passarem pelo fogo, a chama não vai arder, vocês não queimarão. O fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então quer dizer, o Senhor está dizendo assim, mais uma promessa: e aqueles que eu remi, aqueles que são meus escolhidos, aqueles que eu escolhi para uma grande obra, as águas não vão te afogar, e ainda te lance no fogo, o fogo não te queimará. Falando espiritualmente, nós vemos essa passagem, nós entendemos que muitas vezes, quando o Senhor fala, quando passares pelo fogo, todas as vezes que nós passamos pelo fogo, precisamos entender que o fogo faz parte do processo para nós alcançarmos o propósito. O fogo faz parte do processo de quê? Processo de purificação. Quem não conhece como é que é feita a purificação da prata? Quando o ourives pega aquela prata, ela está cheia de resíduos. Aí ele pega aquela prata e coloca dentro de um recipiente chamado crisol. E ele coloca no fogo aquele crisol. E a prata ali começa a derreter. Só que em nenhum momento o ourives pode tirar os olhos da prata nesse processo. Por quê? Porque na hora que a prata começa a derreter, todos os resíduos começam a subir. E quando os resíduos sobem, o ourives tem que tirar todo aquele resíduo. Por quê? Porque senão aquele resíduo ele derrete e ele mancha a prata. Então ele vai tirando aqueles resíduos, ele vai tirando os resíduos. Isso quer dizer o quê? Dessa forma o Senhor vai unir com você. Ele permite que eu e você às vezes passemos pelo fogo, porque ele precisa tirar da minha vida e da tua vida algo que ele sabe que vai te destruir lá na frente. Ele sabe que algo está te fazendo mal, está te prejudicando. Ele põe você no fogo para quê? Para te purificar, para que você venha ficar puro, legítimo, sem essas manchas, para que você não venha se manchar lá na frente. E aí o ourives vai permitir você passar pelo fogo uma vez, duas, três. E aí o ourives ele fica olhando e fica tirando os resíduos. Aí você pergunta, mas quando o ourives sabe que a prata já está pura, já está purificada, é quando ele olha para a prata e ele consegue enxergar o seu reflexo na prata. Quando ele vê o seu reflexo, ele vê que a prata está pura. E aí ele tira o crisol do fogo. Não entenderam? Eu vou explicar.
purificar. Tem pessoas que às vezes Deus passa pelo fogo uma vez, passa duas, passa três. Só que tem resíduos que ainda estão impregnados aí, não foram tirados ainda da tua vida. E o Senhor precisa te purificar, por isso que Ele tem feito você passar várias vezes por esse fogo. E quando Ele vai me tirar do fogo, meu amado, quando Ele olhar para a tua vida, e Ele enxergar na sua vida o reflexo dele, quando Ele olhar para a tua vida e ver em você o brilho do Espírito Santo, resplandecendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, quando Ele olhar e ver que verdadeiramente você se transformou dentro do Espírito da glória de Deus, quando Ele vê o reflexo dele na tua vida, Ele te tira do fogo, aí Ele te aprova, aí Ele te marca com prata legítima, prata pura, aprovada. Mas para isso Ele faz passar pelo fogo. Toda vez que passamos pelas águas ou pelo fogo, é um processo. Nós somos assim: o fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Quando vemos essa passagem, também não tem como não falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que muitos conhecem a história, que ali o rei Nabucodonosor simplesmente foi feito para ele uma estátua, e ele disse assim, decretou ali um decreto que dizia: quando ouvires o som da buzina, da harpa, dali dos tambores, todos aqueles que estiverem aqui precisam se dobrar diante da minha estátua. E a Bíblia vai dizer que quando tocou a buzina, os pífanos, os tambores, todos se prostraram diante daquela estátua, menos esses três, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E falaram para o rei: tem três aí que não se prostram diante da primagem. Então chama eles aqui. O rei chamou e disse: vocês não estão sabendo o decreto, que aquele que não obedeceu o decreto vai ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Você não sabe da fornalha. Vocês ouviram ele? Sim, nós ouvimos. Então, tá bom, então vou dar mais uma oportunidade para vocês. E por que você não se prostraram? Eles falaram assim: porque nós só adoramos um só Senhor e um só Deus. Nabucodonosor falou: vou dar mais uma oportunidade, vou mandar tocar o som das buzinas, dos pífanos, dos tambores. E quando tocar, vocês se prostram. Porque se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha ardente de fogo. Eu quero ver se o seu Deus pode livrar você das minhas mãos. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles olharam para o rei e disseram assim: rei, ainda que o nosso Deus não nos livre da fornalha ardente de fogo, nós não se prostraremos diante da tua imagem. Ainda que o Senhor não nos livre da morte, nós não se prostraremos. E a Bíblia diz que ele deu a hora dos pífanos foram tocados, e eles não se renderam, não se corromperam. Aí foram soldados para lançar eles ali na fornalha de fogo, e a Bíblia diz que eles mandaram aquecer 7 vezes mais a fornalha. Pegaram aqueles 3 homens, agora joga eles. A Bíblia diz que os soldados que estavam ali na hora que abriram a fornalha, eles mesmos ali foram queimados, até alguns mortos, mas jogaram os 3 lá dentro da fornalha de fogo. E aí ficaram observando, olhando, de repente, o rei Nabucodonosor olha e fala: peraí, nós não jogamos os 3 lá dentro, mas eu estou vendo 4. E tem um lá que é semelhante ao filho de Deus. Tem um que está lá, aquele lá, ele é diferente, eles estão caminhando aqui no fogo. Aí eu ouço o pregador assim: é porque lá tinha o 4º homem da fornalha. O 4º homem da fornalha estava falando, digo que é o 4º. Porque se Jesus fosse o 4º, na hora que eles fossem lançados os 3, eles já seriam fulminados. Jesus foi o primeiro. Foi o primeiro que estava lá na fornalha esperando eles descer. E a Bíblia diz que nenhum dos fios do seu cabelo foram queimados. Deus estava lá primeiro, ele foi o primeiro a chegar na fornalha. E quando jogaram eles, a Bíblia diz que havia as cordas, ali se queimaram ali, e eles começaram a caminhar, os 4 ali na fornalha, para se cumprir essa palavra. Ei, a chama não arderá em dia, o fogo não se queimará. Isso é promessa para ele, é remida. Se você é remida de Deus, saiba que não importa
Deus te trouxe aqui para dizer assim: eia, eu não te deixo, eu não te desamparo. Ainda que você acha que eu não estou vendo, ainda que você não sinta a minha presença, ainda que você acha que eu não estou presente, eu estou mais pertinho de você do que você imagina. Talvez as circunstâncias façam vocês estarem como os discípulos de Emaús. Eles estavam ali, ficaram sabendo que Jesus morreu, e agora? Vamos voltar para casa. Jesus estava bem pertinho deles. Deus apareceu para eles aí como se fosse um peregrino. Começou a conversar e eles não reconheceram que Jesus estava ali, que aquele era Jesus. E começaram a conversar. E às vezes a situação que você tem vivido, talvez você não consiga enxergar que Jesus está pertinho de você. Ele está do seu lado ali. Caminharam conversando ali, assim, quando eles receberam ali, ele falou assim: eu vou caminhar para frente. Não, dorme aqui em casa, é noite. Pausa aqui, amanhã você vai. Aí receberam Jesus, que achavam que era só um peregrino, que entrou dentro da casa ali daqueles homens. Quando eles descobriram que era Jesus, porque na hora do partir do pão, todo mundo que pegava o pão ali, os discípulos da sua família levantavam, eles diziam assim: Deus, graças te damos. Senhor, graças te damos. Mas aquela noite não foi nenhum deles que apresentou o pão. Naquele dia, quem foi que apresentou o alimento ao Pai foi o próprio Jesus. Só que aí Jesus levantou e não disse Deus, ele não disse Senhor, ele disse Pai, graças te dou por esse alimento. E quando ele disse Pai, a Bíblia diz que ele desapareceu. Os discípulos olharam e cadê ele? Ele sumiu. E um olhou para o outro: era o mestre. Era o mestre, era o mestre. Porventura não ardia o teu coração quando ele falava conosco? Quer dizer, não estava longe, ele está perto, ele ressuscitou. É verdade, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele veio ter conosco. Vamos voltar para Jerusalém para dizer que ele apareceu para nós. Eles só foram ver e acreditar que Deus estava com ele na hora que eles viram um sinal. O Senhor está dizendo assim: ei, Deus não é obrigado a te dar sinal. Você vai mostrar para pessoas aqui que Ele está contigo. Ele vai mostrar para pessoas aqui que Ele não te desamparou, que Ele não te deixou sozinho. Ele não te deixou sozinho, Ele ainda está pelejando ao teu favor. Ele ainda está caminhando lado a lado para cumprir a sua palavra. Que Ele disse aos seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, eu estarei convosco. Você é escolhido, você é escolhida. O Senhor nos resgatou e nos deixou essa promessa. Não temas águas agitadas, não tema a tempestade, não tema o fogo, não somente o fogo purificador, mas o fogo também que destrói. Mas tema somente aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Tema somente ao Senhor, e sabe, aquele é o Deus que te guarda. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, diz a palavra. Vamos temer ao Senhor e saber que o Senhor, Ele é aquele que não só pode matar o corpo, como diz a palavra, mas é aquele que mata o corpo e pode lançar a alma no inferno, no tormento eterno. Mas como é que isso vai acontecer? Quando as pessoas rejeitam a Ele. Quando você rejeita tão grande graça, tão grande misericórdia. Certa vez as pessoas, o irmão falou, conversando ali, o irmão falou assim que o que leva o homem para o inferno são os nossos pecados. Eu não sei se eu já falei aqui, mas não é os nossos pecados que nos levam para o inferno. Porque nós já temos um que venceu lá na cruz os nossos pecados. E que lava os nossos pecados todos os dias no sangue do Cordeiro. Que vai levar as pessoas para o inferno é a rejeição dessa tão grande salvação. É rejeitar, carregar a tua cruz, renunciar ao seu eu, para viver o que Cristo quer que você viva. Aquelas pessoas que rejeitam ser obedientes, esses sim serão lançados no inferno. Escolha, são escolhas. Quando você estiver vivo, você tem escolha. Quando você estiver vivo, você tem como escolher aonde você quer passar a sua eternidade.
Quando você estiver aqui, o Senhor Ele está contigo. Ele está comigo e com você, nos guardando, nos livrando do laço do passarinheiro, nos protegendo do mal. O salmista vai dizer: Ei, ainda 1000, eu tenho certeza, vai cair do meu lado, 10.000 vai cair à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu sei que Deus é meu filho. Deus tem me guardado, Deus tem me protegido. Deus diz assim: é melhor você temer a Deus do que aos homens. Tem muita gente temendo aos homens, querendo ser obediente aos homens e deixando de ser obediente a Deus. Eu vou além, tem pessoas sendo mais fiel aos homens do que ser fiel a Deus. Vamos dar um exemplo? Para trabalhar você tem que chegar às 7 horas. Se não chegar, você volta e pega o dia de serviço. Se você acorda cedo, vai trabalhar, porque não quer perder o serviço, 7 horas já está lá para trás, antes das 7. A igreja abre às 7 horas, o povo só chega às 8. Chega às 8, e às vezes pode chegar cedo. Então você vê como é que está a sua fidelidade. Faz uma reflexão. Por que para as coisas de Deus tem que ser tudo mais difícil? Quando nós estávamos no mundo era tão fácil de fazer as coisas. Por que não agora que estamos na presença de Deus, nós não venhamos fazer até o que é de melhor? Vamos se esforçar para ser cristãos melhores na presença de Deus. Quem vai se esforçar para ser cristão melhor?